Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de Aquaman, Tempo e Maré. E para falar de Aquaman, Tempo e Maré, estou aqui, Bruno Andreotti, Nerdbully, e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Hoje vai ser um mergulho, hein? Nossa, esse foi muito original, esse foi o meu comentário. Pô, enfim, a gente vai falar então dessa minissérie aí que inaugura a fase do Peter David, né, com o personagem, uma fase bem aclamada, que tá agora, né, recentemente a Panini publicou, né, um primeiro volume do Aquaman do Peter David, que vai reunir essa minissérie, Tempo e Maré, e mais as 8 primeiras edições, né, do Peter David aí à frente do título Aquaman, mas a gente vai claro, a gente vai comentar algumas coisas do que, né, da fase toda, mas a gente vai se concentrar aí então nessa primeira minissérie de 4 volumes chamada Tempo e Maré, né? Mas antes de a gente começar aqui o episódio, eu vou pedir para vocês, a gente normalmente faz isso no final, mas eu vou aproveitar para fazer isso no começo. Então eu vou pedir para você ir lá, assim, se você está ouvindo isso no Spotify, já vai lá, segue a gente no Spotify. Dá uns 5 estrelas, avalia bem, segue a gente no Spotify, se você tá vendo no YouTube, já dá um joinha no vídeo, se você puder deixar um comentário aí também, ou no Spotify ou no YouTube, para ajudar o engajamento, enfim, ajuda a gente aí a conseguir, né, movimentar esse algoritmo aí que tá cada vez mais difícil, então ajuda, quebra essa pra gente, tá? Então é isso, nos ajude aí e aproveitando, segue a gente @quadrinheiros. Bom, o que a gente tem para falar aí do Aquaman, Tempo e Maré? Na verdade, era uma fase bem ruim do Aquaman, né? O Aquaman nunca foi um herói muito, muito popular, né? Sempre aí, né? Não era recordista de vendas, tal. Ainda tinha uma questão também dele ser um personagem muito zoado, né? Até depois, né? Lembra, na Cartoon Network era muito aloprado, né? Né, assim, e isso assim, não é, assim, isso o Cartoon Network não inventou, né, e você tinha, assim, é um personagem bem, enfim, bem humilhado, tal, você tem aquela coisa de entender, né, o Aquaman como uma coisa muito limitada, né, porque os poderes dele, né, digamos assim, teriam aplicações muito limitadas, tal, enfim, é um personagem que nunca, né, tinha esses problemas, e quando o Peter David assume, ele meio que acaba com isso, né, assim, ele vai conseguir aí, né, até então, né, vai ser o título com mais longevidade, né, do Aquaman, e vai ter uma grande repercussão, né, entre os fãs, então é uma fase muito, muito querida, que vai começar aí em final de 93, início de 94, né? E essas 4 primeiras edições é como se fosse um ano 1, digamos assim, né? Pro Aquaman, né? Então são 4 histórias, meio que 4 episódios ali, meio que vão se entrelaçando, mas que vão contar momentos decisivos da vida aí do Aquaman, e vai também mudar um pouco a origem, né? Também o Peter David também vai mudar a origem, vai refundar, né, o personagem, né? Então, diga aí. Não, é isso, você estava falando da mudança da origem, né? Quer dizer, o personagem clássico, ele tem a origem que a gente conhece dos filmes e tal, né? Que é a origem dele ser meio humano, meio atlante, né? Então ele seria o filho da Atalana lá com um humano lá, né? Então, eu esqueci o nome, mas o sobrenome é Curry, né? Porque o nome dele, o nome humano dele é Arthur Curry, né? Então, ele é filho, então ele é um híbrido, assim, ele é um, né? E essa é a origem clássica. Mas depois da Crise nas Infinitas Terras, ele teve uma origem recontada, e aí ele passa a ser, então, o filho da Atalana com o Atlan, que seria um ser meio mais peixe do que humanoide, assim, né? E aí ele foi rejeitado, isso é lá da década de 80, né?
E aí aqui o Peter David resgata essa mesma origem dele, filho da Talana com o Atlan, né? E aí ele vai então elaborar em cima dessa origem, que é a origem da Crise das Infinitas Terras, mas ele vai expandir o personagem, né? Essa fase do Peter David é a tal da fase que ele perde uma das mãos, né? E substitui a mão por um arpão. Mas isso lá na frente. Então, né? Isso não é. Nessas 4 edições isso não acontece. Essas 4 edições, na verdade, é ele lembrando do passado, né? E contando momentos do passado dele. E aí ele vai exatamente reorganizando, né, a origem e alguns eventos da vida do personagem para então lançar na série regular, né, essa nova fase dele, que é uma fase em que ele é mais que é um personagem mais adulto, né, mais sério, tal, né? Apesar de que tem bastante tiradinhas de humor assim no texto do Peter David, sempre tem, aliás, sempre teve. O Peter David gosta de trabalhar essa questão do humor de alguma forma, mas não essa coisa de detonar o personagem que era o que tinha antes, né? Então basicamente é isso. Bom, então o que acontece? Na edição 1, basicamente, a gente vê o primeiro encontro, digamos assim, o primeiro momento que ele se torna um super-herói, né? Então acontece ali um incidente com um navio ali, na verdade o Trickster, né, tá ali, acontece o Trickster meio que rouba um navio ali, ele encontra ali com o Flash, né, o Flash meio que convence ele explica, né, o que é um super-herói pra ele vai lá e meio que convence ele a aparecer, e aí ele fica não gosta muito daquela pressão dos jornalistas, né, assim, da imprensa, né, tentam, mas como ele faz muito... Assim, ele tá na crista da onda ali, pega o Trickster e tal, meio que a população vai em cima dele, tem até uma ideia que eu acho que é meio reaproveitada do Flash do Mark Waid, que é assim, meio que tem a cidade que é meio que fazer o Aquaman ali, rola essa proposta que ele não aceita, que é assim, transformar o Aquaman em meio que um garoto propaganda da cidade. Isso acontece... Sim. Também no Flash do Mark Waid, assim, é a mesma ideia, mas é só mencionada, né? O que é o ponto importante dessa HQ é que o Aquaman ele vai se mostrar um cara meio mal-humorado, desconfiado e solitário, assim, ele não curte muito aquele momento na superfície, né? E meio que fica meio puto com a reação das pessoas ali. Ele meio que, depois o Trickster fica provocando ele meio que pega ele com... Né, assim, ele não pega o Trickster porque ele quer pegar o bandido. Ele fica com tanta raiva do Trickster que fica ali enchendo o saco dele que ele dá uma porrada e aí a multidão vai ao delírio porque ele capturou o Trickster e o Aquaman tá puto da vida ali, ele quer ir embora, né? Exato. Meio que dá uma invertida aí, né? Na questão heróica, né? Exato. Né? Na edição número 2, aí eu acho aí fica um pouco mais interessante porque a gente vê o Aquaman quase como se fosse um Tarzan aquático. Exatamente. Ele é criado pelos golfinhos, né? É muito legal, é muito interessante mesmo. Essa história, de fato, tem a ver com essa origem que eu estava falando, né? Que é a origem dele refeita a partir da Crise das Infinitas Terras, mas que tem alguns aspectos curiosos, assim. Então, por que ele foi... Ele mostra, né? Então, ele está lembrando, né, dessa fase da infância dele, e ele foi rejeitado, né? Pela mãe, pelo pai, né? E pelos Atlantes e tal, porque ele era loiro. Essa era a razão, né? Então ele foi deixado num Recife lá, e aí sabia que a maré ia subir, e aí a criança ia ficar submersa, e aí ele morreria, né? Essa é a ideia, né? Então ele foi abandonado para morrer. Recife... É o Recife da Misericórdia, e aí o cara é o Kordax, né? Que é muito bizarro, assim, você vê o cara ali. É isso, né? Aparentemente o cabelo louro é uma marca. É meio bizarro essa desculpa, mas isso é a marca do. Bizarro. O cabelo loiro é a marca do Kordax. Então, quando eles veem que ele nasceu loiro ali, é isso aí, colocam ele para morrer, mas ele é criado pelos golfinhos, né?
E aí, puta, cara, tem uma coisa bem bizarra, porque aí depois ele se enamora por uma golfinha, e aí tá meio... Ele vai crescendo, ele fica adolescente, aí É, ele tá querendo, né, tá querendo transar com a golfinha ali, aí os caras, é. os outros golfinhos dão uma cortada e tal. Fala E, assim, ó, não vai dar. E aí, mas por que não? Fala assim, ó, meu querido, não sei se você já reparou, mas você não é bem um golfinho, né? é muito engraçado. Mas aí mas tem algumas coisas no texto que são bem interessantes, né? Então, por exemplo, quando os golfinhos, antes de começar a história, ele tá salvando lá tem uns pescadores ali, japoneses, inclusive, que estão pescando golfinhos, né? E aí eles até falam no texto, né? Às vezes os golfinhos ficam presos na rede de pesca que é destinada para outros peixes, né? Salmão, tal, sei lá. E aí, mas aí no caso esses aqui estavam pescando mesmo golfinhos, então ele vai lá, bate em todos os, né? Nos caras que estavam pescando no barco, tal, ameaça jogar os caras no tubarão, tal. E aí ele fala, e aí no texto fala que os golfinhos muitas vezes optam por parar de respirar quando são presos nessas redes, como se eles optassem por se matar para não diante daquela situação, né? E isso é uma coisa que ele não tirou, o Peter David não tirou do nada isso é uma coisa que existe essa ideia mesmo, essa não sei até que ponto que é comprovado isso, mas existe entre os pescadores, existe essa ideia de que os golfinhos, exato, são mamíferos que têm uma capacidade tanto de comunicação quanto de raciocínio, assim, bastante desenvolvida, né, para um animal, né, para um mamífero, né, aquático ou qualquer tipo de mamífero, na verdade, e que, portanto, eles têm, né, eles choram, eles dão risada, a gente tem essa relação com os golfinhos, que é uma relação ainda de muito desconhecimento exatamente de como funciona. Então, essa ideia de que os golfinhos se suicidariam quando eles são presos e tal, é uma ideia bastante, digamos, uma lenda urbana, assim, uma lenda marítima, não seria urbana, no caso. Uma lenda de pescador, assim, que é muito forte. Então, o Peter David tirou daí, né, essa ideia, que é interessante colocar isso no texto. Sim, sim. Então, e aí também mostra essa questão meio que ambiental ali que vai ter, porque como eles estão caçando, né, o irmão dele, que seria o Dream, ele é morto pelas hélices desse navio, né? Exato. E aí acontece enfim, aí dá esse trauma e meio que explica por que o Aquaman, né, tem tanto ódio, né, dos humanos, da superfície, né? Etc. Essa edição número 2 é mais isso, é mais esse momento Tarzan dos mares aí, né? Que é bem legal. E aí na terceira edição, aí já vai rumando meio que já vai dando as pistas de algumas coisas que vão ser trabalhadas ao longo aí da série, né? Que é a questão do mestre dos oceanos, né? Então, nessa versão, né, a Worm, né, que vai ser depois o Mestre dos Oceanos, já rola uma rivalidade porque ele se apaixona, né, por uma moça Inuit, né, que inclusive eu achei bem foda isso no texto, porque assim, eles não gostam que são chamados de esquimosos, mas ele chama eles de esquimosa. Pô, cara, aí né? Eles não gostam, mas ele vai lá e chama o cara, né? Mas enfim, é o povo Inuit, e aí ele é o primeiro par romântico, né? O primeiro interesse aí romântico, que é com essa moça chamada Kako. Só que também o Worm ali, que vai ser o mestre dos oceanos, também tem uma rivalidade ali com o Arthur para poder, né, ter digamos assim, pelo amor dela, né? Obviamente, e aí, né, tem aquela clássica, né, mulheres no refrigerador, porque o que acontece, né? Mulheres no Do refrigerador. nada aparece essa Kako
né? É um truque de roteiro. Você põe uma personagem do nada, ela é um interesse romântico do herói, mas aí aparece um vilão, essa personagem é morta, e aí você cria uma explicação para a rivalidade entre aquelas dois personagens, que você vai usar isso durante muito tempo, essa rivalidade. Mas a personagem basicamente durou 3 páginas. Assim. Porque é isso, assim, quando a personagem, ela não, assim, a desgraça que acontece, né, a personagem feminina é rasa e ela tem a única função de mover o protagonista masculino, no caso é isso, ela não é trabalhada com profundidade, mas o assassinato dela é que vai disparar toda uma questão ali entre o Aquaman e o Mestre dos Oceanos, né? Paralelo a isso, né, a gente sabe que a gente também está vendo, ela está sendo manipulada ali por uma feiticeira, né, ali que está rolando ali, meio que fazendo uma manipulação. Ali eu esqueci o nome agora Nuliajuk, né, que é uma divindade marítima ali que também está por trás dessas artimanhas. Então, e aí, óbvio, né? Aí quando o povo descobre que, na verdade, é ela que se revolta contra o Arthur, porque fala assim, putz, agora você despertou a ira dela, o que vai acontecer? E rola essa questão aí, né? Que é, digamos assim, essa primeira treta ali com o cara que meio que a gente vai descobrir depois, né? Que é meio irmão do Arthur, né, junto com essa entidade aí dos mares. Mas, enfim, é o que a gente está falando, o ponto principal dessa questão é a morte da Kako e o início ali da briga com o Mestre dos Oceanos. Exato. Isso. É um Aquaman ali, adolescente, virgão, que tá, né, que ainda tá super cru ali, não sabe nada, absolutamente nada. Mas o que eu acho interessante no texto dessa edição é que ele começa se lembrando, né, como todas as edições, ele está lá, então, fazendo rememorando, escrevendo, ele está escrevendo um diário, né, esse é o mote que junta todas as 4 edições, ele está escrevendo um diário, então ele vai lembrando, vai escrevendo e tal, mas quando chega no final da edição, ele quer dizer, ainda na verdade ainda ele está lembrando disso tudo, e aí na 4ª edição ele vai ao refletir sobre o passado, que ele vai ligar os pontos e vai entender que aquele cara era meio-irmão dele e tal, né? A ficha está caindo para ele dessa relação do passado e de que esse cara, da história da Kako né, e que ele viveu isso lá na adolescência, que isso tem a ver com esse personagem que é meio-irmão dele. E aí essa ficha só cai quando ele faz essa reflexão e escreve o diário, né? Então isso é interessante. Tá? E só um spoiler, né, que isso vai ser desenvolvido futuramente, né? Aquela coisa, retcon, etc, tal. O que vai acontecer? Ela, na verdade, ela vai dar à luz a um filho ilegítimo do Aquaman, que é o Koriak, né? Enfim, mas isso é uma coisa que a gente vai descobrir futuramente, porque ela morre, mas depois ela volta como elemental do fogo. Enfim, quadrinho, né, gente? Quadrinho, né? É isso aí, né? Mas tem esse momento aí, novela mexicana aí do Peter David, que vai ser desenvolvido, né, nas próximas edições, né? E por fim, né, a gente chega na edição 4, né, que né, finalmente a gente vai entender, né, diferentemente, né, na origem, digamos assim, clássica do herói, né, era de prata, então ele era filho, como o Maurício estava falando, da Atalana, que era uma Atlante, com o Tom Curry, que é um humano, né? E é criado no Farol, tal, então tem aquela que a gente viu até nos filmes, inclusive, né? No Peter David não, né? Como o Maurício comentou, então vai ser fruto do Atlan com a Atalana, né? Vai ser abandonado lá no Recife e vai ter como meio-irmão, né? O Mestre dos Oceanos, né? Mas aí... nessa origem nova, que é essa origem que o Peter David está usando,
em algum momento, depois que ele é criado pelos golfinhos, depois que ele vive essa adolescência aí e tal, ele é adotado pelo Tom Curry, né? E aí o Tom Curry dá a ele o nome de Arthur Curry. Então, o Tom Curry existe nessa história, de alguma forma. Ele tem uma relação, portanto, com um pai humano, né? Mas não é o pai biológico, é um pai adotivo que acolhe ele, que abriga ele lá no farol e tal, e cria ele durante alguns anos até ele se independer e tal. Então existe o Tom Curry, mas de outra forma. Uhum. É. E aí, cara, assim, meu, essa edição 4, assim, teoricamente era pra ser meio que climática mesmo. É aquela história do Mestre dos meu, é muito não, puta, Peter David, olha, porra, não, mano, o cara aparece, aí ele, assim, ele é absurdo, o Mestre dos ele aparece em Atlântida, desafia o Arthur pra um combate. Aí o Arthur, assim, até a morte. Aí o Arthur, óbvio, assim, derrota com extrema facilidade ali e meio que deixa o cara embora. Assim, pô, cara, o cara é o soberano de Atlântida, o cara entra em Atlântida. Já é um milagre como ele entrou, mas bem, o cara entrou, né? Desafiou o rei e o rei não fez nada. Putz, aí não dá, cara. Aí depois, quando a Aquaman é zoada, a galera não vai reclama, né? Mas, não, e isso que ele não. Que nesse momento que ele está vivendo isso, né? Porque, de novo, isso que a gente está vendo na história é uma coisa que aconteceu já no passado. Isso, ele está lembrando. Uhum. Então, ele está lembrando que ele estava lá em Atlântida como o rei dos mares, casado, com um filho que tinha acabado de nascer. Então, o reino todo estava né, ali. Foram ver o filho que ele tinha acabado, né, de nascer e tal. E aí, nessa situação em que o reino todo está indo visitar o seu rei para ver o herdeiro e tal, o vilão aparece, ele faz isso que o Bruno falou, quer dizer, desarma o cara tal, e manda o cara embora. E que continuem as comemorações. Exatamente. Então, assim. E aí o cara volta com um submarino enorme e manda os torpedos para Atlântida, né? E aí tem uma situação super complicada que até eles conseguem resolver, obviamente, né? Uhum. Não, então, e aí ele meio que, assim, isso eu acho horrível, assim, no roteiro, cara, assim, o Peter David é um roteirista excelente, tem fases memoráveis, né, essa mesma fase é uma fase muito aclamada, do Aquaman, mas não dá, cara, assim, esse momento, tanto é que ele meio que justificar que ele tava um momento meio enebriado aí pela questão da soberania, ou então um ato de benevolência real, mas assim, não tem justificativa para aquilo, cara, não tem o menor sentido, né, não dá. Então, esse é um ponto que eu acho bem, bem complicado no roteiro, e fica pior ainda porque é isso, assim, quando é isso que eu acho, isso acontece não só, né, isso é relativamente comum, né, acontecer em roteiro, que é isso, assim, quando a coisa tá muito absurda, né, ou seja, quando não tá, assim, porque você tem uma regra de roteiro chamada, assim, não conte, mostre, né, então você não conta, assim, você não conta do tipo, o Aquaman é corajoso. Não, você coloca ele numa situação em que você mostra que ele é corajoso. Você não diz assim, o Aquaman é corajoso, né? Então, ou qualquer coisa assim. Então, assim, é uma regra, né? Então, você não conta, você mostra. Só que quando você precisa contar, ou seja, o que você mostrou é tão incoerente que você precisa contar e dar uma explicação, é horrível. Assim, assim, é o reconhecimento que, assim, realmente, assim, é o reconhecimento do roteirista, assim, ó, não tá, isso não tá legal. Não sei, né? Como resolver, mas eu só tenho mais 2 páginas, então... Basicamente é isso, né? E meio que são essas 4 edições que vai, como eu falei, vai dar, né, são as bases aí para a fase do Peter David, né? Então, o que vai ser trabalhado, né? Quais são alguns temas, né, que são bem legais na fase aí do Peter David, né? Ele vai trabalhar bastante com a questão da Atlântida, né? Como tretas políticas em Atlântida, né? O fardo ali do Aquaman ser um rei, isso vai aparecer bastante, né?
na fase, mais ou menos como a Realpolitik, assim, né? A Atlântida não vai ser um reino, tipo um conto de fadas, não. Vai ter intriga política, vai ter... Que aparece um pouco isso no filme, sim, né? Também do Aquaman, né? Então, esse é um ponto, essa questão da diplomacia ali e tal, que o Arthur como um soberano, né? A questão da paternidade vai aparecer, e dos ciclos de gerações, como esse próprio filho aí que ele vai ter com a... Não, tem o filho com a Mera, mas tem o filho ilegítimo dele, sim, que é o Coriaque também. Sim. Então essas coisas, né? O dever dele como pai, essa questão do filho ilegítimo, isso vai também aparecer nessa questão dos ciclos, como se fossem ciclos geracionais, né? Vai aparecer. E aí que eu acho que também vai ter um momento que assim, esse Aquaman vai ser muito reconhecido por isso, que é a mão de gancho, né? Que vai acontecer ali, que vai ser assim, vai ficar muito característico dessa fase, né, daí dos anos 90 com o Aquaman do Peter David. Outra coisa que o Peter David vai fazer é tirar um pouco do Aquaman, essa coisa dele ter só 2 vilões que são usados o tempo todo, que é o Mestre dos Oceanos, que é esse que aparece aqui nessas 4 edições, né, nessas 2 edições finais, na verdade, e o Arraia Negra, que é o vilão que aparece nos filmes e tal. Então, esses 2 personagens, esses 2 antagonistas, são os mais lembrados, mas ele vai, exatamente porque ele vai trabalhar a questão do reino e tal, ele vai trazer um monte de outros personagens que vão funcionar como antagonistas do Aquaman ao longo da série que ele escreve, a série regular que ele escreve depois dessa minissérie. E isso vai também ampliar um pouco esse world building, né? Ele vai ampliar o cenário onde o Aquaman atua, para além das pontas que ele faz na Liga da Justiça, que era o mais comum, né? Antes disso, né? E aí, então ele vai criar camadas para o personagem e vai abrir possibilidades. Então, por exemplo, essa coisa da mão, que é uma coisa que ficou muito marcada, que ficou muito lembrada, né? Dele ter um arpão na mão, como né? Porque ele perdeu a mão dele foi comida por piranhas numa situação tal. E depois disso outros roteiristas vão trabalhar em cima dessa ideia da mão, vão transformar isso em outros poderes, inclusive para o Aquaman. Então a questão ecológica e a questão do reino de Atlântida vão ser uma marca importante, e de fato isso amplia, né? Amplia e o que a gente vê nos filmes, né, já tem algum tempo já os filmes, e a gente não sabe o que vai acontecer com o universo DC e a sequência disso, se vai ter alguma coisa, se aquilo ficou perdido ali e não vai ter mais nada, mas de qualquer forma o que tem nos filmes bebe totalmente dessa fonte aqui do Peter David e não existia antes do Peter David, né? Não era trabalhado dessa forma antes do Peter David. Tem alguns pontos, né, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, que é assim, a recepção, né, que teve dessa fase, assim, foi uma fase com muito, né, um sucesso comercial muito grande, né? Então, como a gente comentou logo no começo, né? Antes, né? É um personagem que mal conseguia sustentar algumas edições, então o Peter David entrou, mudou isso, né? Até então, essa fase aí tem 75 edições, então foi uma fase bastante longa, né? E um sucesso comercial, né? Que o Peter David conseguiu. Só que aquela coisa também, né? Não tem... assim, óbvio, né? Não agradou todo mundo, porque também você pensa que né, os autores estragam infâncias, não é só a sua, né? As gerações anteriores de nerds também tiveram suas infâncias estragadas. Então teve também uma certa rejeição de uma parte do público quando ele meio que perverteu essa origem aí clássica da Era de Prata, né? Mas em que pesa essa questão, no geral, né? Ela é uma fase bastante querida, né, pelo público, e como eu falei, é uma fase que tem um sucesso comercial e uma base de fãs garantida até hoje, tanto é que a Panini
tá republicando essa fase aí do Peter David, né? Apesar disso, teve coisas que a DC não topou. Então, por exemplo, uma coisa que né, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que a DC queria que ele tivesse uma coisa de lobo solitário, né? Mas ele também é líder da nação, então era difícil, assim, o Peter David tentou conciliar, né, tentou agradar, tentou seguir esse comando editorial, mas tem suas questões, né? Outra ideia também que ele teve, mas foi engavetada, era que o Aquaman morresse, né? E aí ele meio que reencarnasse, voltasse como elemental da água. Só que a DC não quis, porque falou, pô, já teve morte de Superman, já teve... Então meio que a DC deu uma segurada... deu uma segurada nessas ideias, né? Que isso é isso, gente, assim... A gente tem a questão da autoria, mas né, você trabalha, né? Tudo que você tem de ideia, meio que tem que passar pelo crivo editorial, porque a editora tem os rumos ali que ela quer dar pro personagem. Então essa ideia aí foi meio que vetada, né? Outra fase do Aquaman, que é posterior a essa, que ficou também bastante marcada pro público, é a fase do Geoff Johns, que foi a partir dos 952, né? E também teve uma longa fase, mas foi menor que essa, né? Então vocês veem, essa de fato foi uma das maiores. Mas o Aquaman é um personagem que ele teve essa fase aí com o Peter David, depois ele ficou, acho que quase ficou um tempo sem publicação, aí depois volta uma nova equipe criativa, uma tentativa de renovar o personagem, aí depois ele fica de novo um tempo sem publicação, então ele tem esses hiatos aí, exatamente porque as vendas caem, o público perde o interesse, e aí você tem que trazer uma novidade e tal. Tá rolando hoje, né? Teve a fase do Rebirth do Aquaman também, né? Depois da fase do Geoff Johns, teve a fase do Rebirth, e agora tá tendo uma nova fase lá nos Estados Unidos que também tá andando aí, desse all-in, né? Todos os títulos da DC estão dentro dessa nova desse soft reboot aí que eles estão fazendo, e tá interessante também, tem elementos de várias fases anteriores ali que estão juntos para tentar trazer o personagem de volta, tal. Mas é isso, é um personagem que tem esses altos e baixos, mas esse momento que a gente está falando é o início de um dos momentos mais lembrados, cultuados e longevos que o personagem teve. Então por isso que a gente também trouxe essa minissérie que lança essa fase, né? Porque é um momento importante, né, para o personagem. Que assim, o Aquaman, apesar dele ser esse personagem secundário e tal, e ter uma certa dificuldade dos autores trabalham. Inclusive, eu lembro na fase do Geoff Johns, tem muito também tem a zoeira de, você fala com peixe, né? Logo no primeiro arco tem isso, né? Uma zoeira dele falar com peixe e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que tem... Isso é legal, né? Nessa fase de Geoff Johns, que tem uma hora que fala que tem uma criança que no final, assim, ela vira pra alguém e fala assim, não, mas você é o meu super-herói favorito, né? Porque é um pouco isso também, né? Assim, e isso é uma característica desses personagens que a gente cresceu lendo, né? Então todo mundo gosta do Batman, todo mundo gosta do Superman, mas tem aquele cara que gosta desses personagens que são menores, né? Mas que não abre mão ali, né? Então, realmente, assim, eu tenho certeza, para muita gente, óbvio, não para a maioria, mas para muita gente, por exemplo, o Aquaman é o herói preferido, assim como tem gente que gosta do Flash, do Arqueiro Verde, né? Do Lanterna, que são heróis mais famosos, mas com certeza o Aquaman tem uma base de fãs muito, né? Assim, eu acho que essa base de fãs do Aquaman, né? Ou pelo menos assim, se não tem uma base de fãs estabelecida, mas é um personagem querido, né? Sim. E eu acho que tem dois motivos para isso, né? Para nossa geração, né? Eu acho que um dos motivos que explica esse carinho que a gente tem pelo Aquaman é o fato dele tá naquele desenho dos Super Amigos. Sim. Né?
Então a gente, querendo ou não, é isso, assim, pô, quando a gente pensa em Liga da Justiça, a gente tem dois grandes imaginários que a gente tem, né, hoje, né, a gente tem como referência os Super Powers, os Super Amigos, que aliás era Super Friends, depois vira Super Powers e tal, mas assim, essa aqui, o Aquaman tá presente, e a Liga da Justiça, depois Liga da Justiça Sem Limites, que o Aquaman não tá ali no elenco principal, mas ele aparece, e quando ele aparece, é a versão do Peter David, ou pelo menos está referenciada ali porque ele tem o gancho, exato, né? Na mão, então, né? Então, eu falei, talvez não seja um personagem, tenha uma base de fãs pequena, mas como eu falei, apesar de não ser um personagem que vendeu muito, tal, que tem dificuldade para manter um título próprio, é um personagem que é querido porque é isso, a gente lembra dele. Inclusive, né? Assim, lembra dele nos Super Amigos, lembra dele na Liga, ainda que não seja um personagem principal, mas lembra da Liga do desenho da Liga da Justiça no início dos anos 2000. Ele teve um desenho próprio, não sei se você lembra, sim. Bem antigo. Eu lembro que bem antigo, eu lembro que eu achava da hora que, assim, que ele cavalgava a cavalo marinho, né? Ele e o Aqualad ali cavalgavam. E eu achava, assim, eu era criança, eu achava na minha cabeça que cavalo marinho era daquele tamanho, né? E aí, quando. Eu lembro quando eu fui, minha mãe, não, aqui é um cavalo marinho. Aí eu vi, né, ele é pequenininho assim. Aí eu virei pra minha mãe, mas ele cresce? Minha mãe, não, ele fica desse. Na minha cabeça era isso, assim, eu vi o Aquaman cavalgando. Né, o cavalo marinho, eu achava que era assim. E outra coisa que eu também lembro desse desenho era lembra que eles faziam bolhas de ar comprimido e para arremessar nos inimigos, né? Eram os poderes que na época se imaginavam possíveis, né? Eu acho que também ao longo dos anos, assim, a gente ainda pegou uma fase bastante, quase que inocente, assim, do personagem, né? Mas ao longo dos anos eles foram assim, aumentando a complexidade dele e as capacidades dele, né? Então hoje ele tem poderes assim de se conectar com toda a vida no planeta, de manifestar uma mão de água sólida, né? Tem. Então, essa é uma estratégia, né? Os caras tentam dar né, assim, dá muito poder para dizer que ele é relevante, né? Então, ele tem uma espécie de telecinese de água, né? Sim. Ele se comunica, né? Tem um poder telepático muito alto também, que às vezes aparece ele rivalizando com o Ajax, né? O Caçador de Marte, né? Né? No poder psíquico. Aí mostra, né? Tem a galera, não, mas ele é mais forte que o Superman, porque ele aguenta não sei quanto de profundidade, não sei. Então, assim. Sim. Ele enxerga no escuro, porque o oceano é escuro. Porque o oceano é escuro. Você vai. Coisas que naquele tempo lá, que a gente assistiu o desenho, dos anos 80, né? Não se imaginava tudo isso. Assim, ele era um personagem bem mais simples, mas todos os personagens eram mais simples, né? E assim, comparado com hoje, mas até quase inocente, assim, né? Sim. Obviamente o público-alvo ali também era outro, né? Era mais as crianças e tal. Então, de fato, muita coisa mudou. Mas, de fato, tem essa memória afetiva, né? Que cria esse vínculo com o personagem. Sim. E essa fase, né? Vamos lembrar, essa fase do Peter David, ele tá no finalzinho ali do que a gente chama de Era de Ferro, né? Que assim, o gancho na mão é um símbolo da Era de Ferro. Total, né? Total. Que vai depois passar, mas é isso, assim, é aquela coisa, os heróis estão se brutalizando, né? Então tem toda essa carga aí mais dramática que o Peter David quer colocar no personagem, que é muito a moda da época também. Né? E vou lembrar também, para finalizar assim também, por que o Aquaman é um personagem tão querido. Ele é membro fundador da Liga da Justiça. Batman não é membro fundador da Liga da Justiça. Superman não é membro fundador da Liga da Justiça. Quem são os membros? Assim, lógico, né? No universo agora da DC, eles são, claro, né? Claro. Mas Mas se você pegar lá The Brave and the Bold ali, esqueci a edição agora, mas o The Brave and the Bold, que aparece, a primeira aparição da Liga da Justiça, quem que é a formação? É Lanterna Verde, Aquaman, Mulher Maravilha, Flash e Caçador de Marte. Esses são os 5 membros
fundadores da Liga. Depois, depois aparece o Batman, depois os caras vão entrando, mas esses são os verdadeiros 5 membros fundadores. Então eu acho que pra fechar, eu acho que também aí também é um dos motivos de que porque o Aquaman, embora não seja um personagem que venda, ele é um personagem querido, né? Sim. É isso mesmo. É isso aí. Então é isso aí, galera. Se você é um verme que gosta do Aquaman, acho que você gostou, Um verme né, aquático. desse... É um verme aquático que gosta, né, do Aquaman. E talvez ele... É o que eu falei, ele pode não ser o seu super-herói preferido, mas com certeza ele é um personagem que você tem carinho. Eu, pelo menos, tenho bastante aí por todos esses motivos que a gente contou. Essa fase do Peter David, como a gente comentou, é uma fase aclamada, claro, olhando, né, lendo hoje em 2026, você vai ver vários problemas ali, né, na questão, mas como eu falei, é uma fase bastante aclamada, fez bastante sucesso na época e está sendo republicada agora pela Panini ali, provavelmente vai chegar até o final, deve ter o quê? Acho que 3 ou 4 volumes, acho que ao todo, né? Então tá aí, se você tava na dúvida tal, talvez agora você tá mais informado para ver se você vai fazer essa coleção ou não. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso Papo Quadrinheiro aí, Aquaman, Tempo e Maré. Vou lembrá-los mais uma vez de seguir a gente no Spotify, avaliar com 5 estrelas, se inscrever no canal do YouTube, dá um joinha, deixa um comentário, compartilha esse podcast aí com quem você sabe que é fã do Aquaman e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mythomad.